Olá, seja bem-vindo a mais um programa Prova Final. Como você sabe, o programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou professor de Direito do Consumidor e de Ética Profissional e também sou o coordenador pedagógico geral da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. No programa de hoje, nós separamos um tema especial para falar com você. Falaremos de direito do consumidor. Como você lembra, o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o tema do dia. Nele, nós vamos discorrer sobre relação de consumo. Será que um banco presta um serviço sujeito ao Código de Defesa do Consumidor? Quem é consumidor para a lei? Qual a responsabilidade do fornecedor? Trataremos disso no programa tema do dia de hoje. No segundo bloco, nós vamos falar sobre as perguntas. Os alunos de todo o país nos encaminham pergunta e nós vamos respondê-la. É o bloco Pergunte ao Professor. O terceiro e último bloco do nosso programa será o X da questão. Vamos analisar 2 questões que já foram cobradas na prova da OAB, relacionadas ao tema que estudamos no dia de hoje. Eu te convido, portanto, a começar conosco mais um programa Prova Final, e o tema do dia é relação de consumo. Vamos a ele? Muito bem, vamos começar então o tema do dia do programa de hoje. E o tema do dia é relação de consumo. O que será uma relação de consumo? Quem é parte de uma relação de consumo? Já posso te adiantar que numa sociedade de consumo, como aquela que nós vivemos, é muito cogitante esse tema que nós vamos tratar hoje. É importante para você que está prestando o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, para você que está prestando exame para o Ministério Público, para a Magistratura, para a Defensoria Pública, e até para você que não é estudante de Direito, mas que tem interesse por aprender os seus direitos. A aula de hoje vai tratar sobre a relação de consumo. E a primeira informação que eu tenho para te passar é que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, é um microsistema legislativo. Professor, o que é um microsistema legislativo? Essa expressão tão longa, microsistema legislativo. Microsistema legislativo quer dizer que é um conjunto de várias leis num só tema, em um só código. É como se eu tivesse unido todas as leis que envolvem a relação de consumo e tivesse codificado num texto único, na Lei 8.078 de 90. É isso que o Código do Consumidor é, um microsistema legislativo, uma união de vários temas num único código. Todos os temas envolvendo a mesma temática, relação de consumo, defesa do consumidor. E eu quero te dizer que o Código de Defesa do Consumidor tem 4 grandes tutelas. São as tutelas de consumo, todas elas previstas nesse microsistema legislativo. A primeira grande tutela do CDC é a tutela material. É aquela que vai estudar efetivamente o que é a relação de consumo. Quem são as partes de uma relação de consumo, qual o objeto da relação de consumo, vai estudar as responsabilidades, o que é responsabilidade pelo fato, o que é responsabilidade pelo vício, qual o prazo para reclamar uma responsabilidade, o que é cláusula abusiva, o que é oferta, o que é publicidade, o que é propaganda. Tudo isso é estudado pela tutela material. É a primeira grande tutela do Código de Defesa do Consumidor. A segunda tutela prevê o estudo de uma tutela administrativa. É a intervenção do Estado na relação de consumo. É o Estado organizando a relação de consumo. Por exemplo, quando você assiste uma publicidade de cigarro, essa publicidade de cigarros segue algumas regras impostas pelo Estado. Não pode ter publicidade de cigarro associada à criança. Também não pode ter publicidade de cigarro vinculada à questão de saúde. Aliás, ao contrário, a publicidade de cigarro deve obrigatoriamente dizer que fumar faz mal à saúde. Você já parou para pensar nisso? Será que o fornecedor do cigarro, o fabricante do cigarro, faz uma publicidade e no final diz que ela é prejudicial à saúde porque ele quis? Ou será que o Estado impôs a ele essa norma? É verdade.
O Estado impôs a ele essa norma e ele foi obrigado a fazer isso na publicidade. Isso é prova da intervenção do Estado na relação de consumo. É a segunda tutela, a tutela administrativa. Na terceira tutela, nós temos uma tutela específica criminal. São crimes, 12 tipos penais específicos para a relação de consumo. 12 crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor. Uma oportunidade ímpar, nós vamos tratar desses crimes com vocês e vamos estudar a natureza de cada um deles. Mas posso te adiantar uma questão que cai em prova. Estes não são os únicos crimes previstos a favor do consumidor. Nós temos outros tantos crimes que buscam tutelar o consumidor. No CDC, 12 tipos penais. Mas temos crimes a favor do consumidor no Código Penal e em outras tantas leis. A terceira tutela, portanto, é a tutela criminal. A quarta e a última tutela do Código de Defesa do Consumidor é a tutela processual. E o que seria uma tutela processual? Ela é a diferença do Estatuto Consumerista, do Código de Defesa do Consumidor. É a tutela que visa a um processo coletivo, atender a um público diverso daquele público individual. Na história do processo civil, sempre se estudou tutelas individuais. Quando tinha mais de um interessado, se formava um litisconsorte. Na tutela processual, não. É possível salvaguardar o direito de uma população, de um grupo difuso ou coletivo. Portanto, na tutela processual, nós estudaremos adiante algumas regras processuais para salvaguardar direitos difusos e direitos coletivos. É muito interessante você que está se preparando para o exame de ordem verificar as regras da tutela processual. Mas para o nosso encontro de hoje, eu trouxe o estudo de uma parte da tutela material. Por que uma parte, Marco Antônio? Por que nós vamos estudar só uma parte? Porque o Código de Defesa do Consumidor é extremamente polêmico, são várias decisões. Então eu pensei um tema específico que é relação de consumo. Quem é o consumidor? Quem é o fornecedor? O que é produto e o que é serviço? É isso que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje. Eu te convido a acessar o site da Rede LFG, www.lfg.com.br, e verificar vários artigos que tem lá sobre relação de consumo. É bem interessante o tema. Vamos começar falando de consumidor? Pois bem, consumidor, artigo 2º da Lei 8.906 de 94. Consumidor, artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Não diz o Código de Defesa do Consumidor, mas você deve anotar. Além de pessoa física ou jurídica, também é consumidor a pessoa pública ou privada. Então, você que está anotando os nossos ensinamentos, preste atenção. Física ou jurídica, pública ou privada, que adquirir um produto ou utilizar um serviço. Veja bem o conceito do Código de Defesa do Consumidor para o personagem consumidor. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que adquira um produto ou utilize um serviço como destinatário final. Essa parte final é a parte mais importante do conceito. Para o texto do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que a pessoa que adquiriu o produto ou utilizou o serviço seja destinatário final. Ou seja, é necessário que essa pessoa retire um produto ou um serviço do mercado de consumo e use esse produto finalmente.